Ele é bacharel em Direito, mestre e doutor em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo, onde é professor titular de Direito Constitucional, procurador do Estado de São Paulo desde 1980. Também leciona em cursos de especialização da Escola Superior do Ministério Público, da Escola Paulista da Magistratura, da Escola Superior da Procuradoria-Geral do Estado e da Escola Superior de Advocacia da OAB. A Arena Livre tem a honra de receber Elivalda Silva Ramos, Procurador-Geral do Estado, que vai falar sobre reforma política, o que precisa ser mudado para que a democracia funcione e a vontade do eleitor seja de fato traduzida nas urnas. Conosco na bancada os deputados Barros Munhoz, do PSDB, e Jorge Caruso, do PMDB. Muito obrigado pela presença do senhor mais uma vez aqui no estúdio da TV Assembleia SP. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado também à presença dos deputados. Em participação previamente gravada, os deputados Carlos Bezerra Júnior, do PSDB, Raul Marcelo, do PSOL e Roberto Massafera, também do PSDB. Professor, nós vamos falar de reforma política, mas será que há clima para se falar em reforma política, essa que já está aí há mais de 20 anos, sendo debatida no Congresso? Quando se fala que as prioridades do governo são a PEC do teto, né, que agora está no Senado, a PEC 55, e também a questão da reforma da Previdência. Há espaço para se falar em reforma política agora? Tem que haver, porque, na verdade, essas medidas do governo, que são importantes, cada qual no seu setor, passam necessariamente pelo processo político. Então, na realidade, eu me lembro o professor, que foi governador, senador, André Franco Montoro, e ele já no final da sua carreira, né, e na qualidade de professor, inclusive, dizia o seguinte, falou assim, olha, a mãe de todas as reformas é a reforma política. E por que será? Porque a política é um instrumento de transformação de todas as áreas. Então, eu quero fazer uma reforma financeira, orçamentária, eu preciso passar pelo processo político. Então, se o processo político está travado, nenhuma reforma passa. Então, a prioridade da reforma política devia ser absoluta entre nós, né? Nós já devíamos ter aprendido isso. Várias tentativas, às vezes, de avançar em vários aspectos, que isso esbarra no processo político, na forma de organizar o sistema político. Sim. E que tem um impacto brutal, de acordo com o sistema eleitoral, o sistema de partidos, como isso funciona, a interação com a justiça eleitoral, tudo isso compõe um quadro, né, que tem um impacto profundo nas medidas que são aprovadas pelo Parlamento, pelo Executivo, etc. Deputado Barros Munhoz, muito bem-vindo a esta arena. Tem que lembrar, o deputado tem experiência de prefeito de Itapira, de secretário de Agricultura, de ministro da Agricultura, né? O que falar da reforma política e sua primeira pergunta, sua intervenção, e se também há momento, né, de se discutir essa reforma eleitoral, reforma política, deputado? Claro, só pedir o seguinte, para aproveitar o ensejo de dizer que é uma grande honra estar aqui na presença de dois deputados que são símbolos aqui do nosso parlamento, né? Obrigado. Barros Munhoz já presidiu a casa, enfim, líder do governo, ocupou todas essas funções. Inclusive presidente da Assembleia Legislativa. O deputado Jorge Caruso da mesma maneira, né? Líder do PMDB, com grande tradição, né? O pai que já trabalhou, enfim, na área de contas, controle de contas públicas. Então são duas personalidades do mundo político e é uma grande honra para mim poder estar aqui participando de um debate com ambos os deputados. E que abrilhantam esta arena. Deputado Barros Munhoz. Da mesma forma, doutor Leval, sem querer trocar confete, digamos assim, mas a gente todos nós aqui somos seus admiradores, pela sua competência, pela sua capacidade. Obrigado. É uma sorte do nosso Estado poder contar com uma pessoa da sua competência à frente de um órgão tão importante quanto a nossa querida Procuradoria. E o nosso deputado Caruso dispensa qualquer comentário e apresentação. É um dos mais respeitados deputados dessa casa. Mas, Jorge, é oportuno, sabe por quê? O professor Elival foi muito feliz. Não há reforma mais urgente e importante do que a política, porque todas as demais passam realmente pela reforma política. O que eu acho é que não dá para você falar de reforma política sem falar de reforma do Pacto Federativo. Não dá, o Congresso Nacional, a União está com muitos poderes acumulados. Nós temos uma PEC já coordenada pelos presidentes das Assembleias Legislativas, o presidente Capês, inclusive, comprou essa luta, e de 15 assembleias do Brasil, para reformar a Constituição. Mudar o artigo 22, o artigo 24, o artigo 61, o artigo 220 e permitir mais competência para os estados legislarem.
tudo se concentra em Brasília. Você vê projetos lá demorando 10 anos, 20 anos, 30 anos, né? Como o próprio projeto da reforma política. E nós podíamos legislar concorrentemente, não é que os estados devem tomar competência da União, mas desafogar o processo legislativo. Se tornar uma república federativa e não um de estado verdade, unitário. de Exatamente. verdade. E outra coisa, sem dúvida alguma, é a legislação partidária, que não pode continuar como está, e a legislação eleitoral também. A gente vive de arremedo. A cada eleição faz-se um arremedo de reforma. Nós precisamos de uma reforma de verdade. Esse número de partidos impede o funcionamento de qualquer instituição política. Tem que ser melhor disciplinado, né? Essa questão da campanha eleitoral, o Brasil é o país do faz de conta. A campanha não começa depois do registro da candidatura. Ela começa há 6 meses antes da eleição, quando se define o prazo de filiação partidária. Sim. É que a pessoa tem que escolher o partido pelo qual ela vai concorrer. Não existe a algum candidatura cargo, avulsa, entendeu? Então, nesse momento, você já tem articulações, você não faz uma convenção do nada e daí para frente é que começa a eleição. Então, tem muita coisa para ser modificada, é difícil, mas não é impossível. Aqui na Assembleia, nós tivemos tantos projetos, Olival, testemunha disso, que parecia impossível e que acabaram sendo aprovados e melhorados, aprimorados aqui no debate parlamentar, não é mesmo, Caruso? É verdade. Então, eu acho que é oportuno e urgente. A primeira reforma tem que ser a política. É isso, Nuno? Não, concordo totalmente. Essa questão federativa mostra o seguinte, esse tema é claro que ele tem complementações, né? Nós falamos em processo político, ele se dá no Brasil em 3 níveis, né? E é preciso um maior equilíbrio na distribuição de competências. Aliás, a Constituição Federal de 88, ela prevê a possibilidade da União, por meio de lei complementar, pode delegar competência legislativa para os estados. E isso não é feito, porque a nossa cultura, infelizmente, ela é centralizadora. E isso vale para o legislativo, vale para o executivo e vale para o judiciário também. Grande parte dessa questão federativa no Brasil é responsabilidade do Supremo, porque o Supremo muitas vezes interpreta a favor da centralização. Eu dou exemplo em matéria de licitações e contratos. Quer dizer, a Constituição é claríssima, diz que as normas gerais sobre licitação e contratos, a competência é da União. Portanto, as normas complementares dos estados. Nós teríamos que ter uma lei federal com poucos dispositivos de normas gerais que vale para todos, muitos dispositivos complementares que só valem para a União e cada estado, cada município teria a sua legislação. Aliás, é um dos pontos da nossa proposta, das assembleias. Isso, as assembleias se uniram para modificar a Constituição exatamente nesse ponto. sentido. O que se verifica é que nós temos uma lei, a Lei 8666, que padronizou essa matéria e a tendência tem sido, mesmo no âmbito judiciário, entender que ela é inteiramente aplicável. Totalmente como se superada, fosse tudo norma geral. Totalmente sem dúvida. impede o desenvolvimento de qualquer município, estado ou país. Foi essa ótima lei. na intenção. Foi muito boa, mas passou. Depois é tem da que ser década de atualizada. 90, né? É Eu verdade. lembro no Estado nós temos alguns problemas. Os contratos que envolvam desenvolvimento de tecnologia, por exemplo, não tem uma previsão específica na Lei 8666. Você enfrenta, então, dificuldades práticas que a lei não resolve. A lei foi feita, na verdade, pensando na empreitada de obra civil, para o Brasil inteiro, de forma padronizada. Então, esse é um exemplo, que os estados, como São Paulo, que tem um parlamento dinâmico, então, poderiam, eventualmente, inovar em algumas dessas matérias, às vezes são manietados porque é um entendimento que não decorre da Constituição, nesse caso, mas da interpretação da Constituição. Perfeito. Não é? Sim. Deputado Jorge Caruso, muito bem-vindo mais uma vez a essa Xará, arena, hein? Há Jorge, muito obrigado. tempo, hein? Verdade, verdade. A correria estava grande aí, né? Eu me lembro de uma participação sua, eu não estava aqui titular nesta bancada, mas com o presidente Temer, que na época era o presidente da Câmara dos Deputados, né? Foi bacana. Eu até pedi a cópia do vídeo. Você Exatamente. mandou, né? Mas, deputado, muito bem-vindo à Isso sua há- primeira intervenção. Já Foi faz igual tempo. 12 anos atrás, né, jogador? Mudou muita coisa. Eu levei né? a cópia e ele Então, falou, não, mas não sou eu, está muito menino. Faz parte, né? Rival, prazer estar aqui com o senhor. prazer mais uma todo meu. vez, conversando aqui, tendo a oportunidade. Isso aqui é um exemplo para todos nós, principalmente no trato com nós parlamentares, dos problemas do Estado, enfim. Então, grato pelo convite aqui por estar aqui hoje. Barros, meu Grande companheiro. Barros Munhoz é santamarense, né? Santa Maria. Não de Botina nascença, amarela, não de botina nascença, mas de coração. De né? coração, De de coração. coração, é verdade. Então, meu colega, região. E a gente teve recentemente, a bancada estadual do PMDB teve almoçando com o presidente Michel Temer, e a sensação muito positiva que nós tivemos foi o seguinte: a reforma política é uma necessidade e
nosso presidente, e creio que todo o Congresso está disposto a fazer as reformas necessárias. Se isso vai torná-lo popular ou impopular, é um detalhe, e ele realmente não está preocupado com isso, porque ele sente essa necessidade, como a gente sente aqui também. E o próprio resultado dessas últimas eleições, o grande número de votos brancos, de abstenção, a falta de respeito hoje, de credibilidade que a classe política tem com o eleitorado no geral, com a população, está mostrando o quanto isso é necessário, né? E dentro desse quadro, acho que cabe a todos nós aqui fazermos um esforço muito grande nesse sentido. Acho que é por aí, né, doutor Erivaldo? Com certeza. Eu acho que é através do debate, enfim, nos vários âmbitos, no âmbito do parlamento, das várias instituições, das universidades, né? Eu sempre digo lá na Faculdade de Direito, a nossa velha e sempre nova academia, né? Eu digo que o nosso papel é de engenheiros institucionais, né? Acho que o direito, especialmente na área do direito constitucional, nós temos que pensar esses temas, apresentar algumas sugestões, né? E acho que avançar nisso é importante. Desculpa pela oportunidade, eu acho que você tocou numa coisa, Caruso, extremamente importante. Eu sinto essa disposição do presidente Michel Temer. Ele tem hoje uma responsabilidade enorme de legar um país melhor. Ele não tem necessidade de ser popular. Exato. Né? Ele tem uma oportunidade ímpar de fazer o que precisa ser feito. Né? O que se cobra há 20 anos. E a popularidade vai vir depois, viu, Caruso? Sem dúvida alguma. Porque eu reparei nessa eleição, alguns prefeitos que foram austeros foram extraordinariamente bem reeleitos. Posso até tomar aqui um exemplo. O prefeito de Americana, que por sinal é do PMDB, o Marajá. Teve 80 e tantos % dos votos. Ele só cortou, ele só administrou. Ele está pondo a casa em ordem. O povo quer isso, o povo sabe entender isso. Eu acho que o presidente Michel está nesse caminho, está nessa linha, e a gente tem que ajudá-lo nesse propósito. Não, o que a gente sente é gozado. Quando a gente fala PEC dos gastos, enfim, todo mundo esperneando. Aí você, individualmente, você conversa com os setores. Não, todo mundo sabe que é necessário, mas a minha categoria, aqui não pode mexer. Fica mal, né? Tem que ser para todo mundo, né? Então é complicado isso, né? Mas eu senti uma predisposição muito grande do presidente nesse sentido, de fazer aquilo que já devia ter sido feito há muito tempo. Bom, sobre alguns aspectos. Por favor, professor. Eu ia dizer o seguinte, a política é a arena, não é? Enfim, daquelas pessoas que pensam os problemas no seu todo. Quer dizer, pensam o país no seu todo, pensam as questões de maneira global. E esse é o grande problema brasileiro. Na medida em que você tem uma estrutura política frágil, os partidos, por exemplo, são frágeis, como já foi dito pelo deputado Blas Munhoz, é perfeito. Os partidos são fragilíssimos, o número muito grande os torna mais frágeis ainda. Quando você tem partidos frágeis, você tem corporações fortes. Eu posso dizer à vontade, pertence a uma corporação, a advocacia pública. Então, falo aqui sem nenhum problema. Mas os meus colegas sabem que a minha visão não é essa. Eu digo, olha, eu vejo que esse é um dos grandes problemas. Pensar as questões do ponto de vista do seu particularismo. Então, eu quero que a despesa pública seja cortada, mas não pode afetar a minha categoria. Eu não posso sofrer nada com isso. Então, eu não penso o país como um todo, porque é evidente que numa crise econômica todos nós perdemos. Mas os mais pobres perdem mais. Sem dúvida. Então, até com uma questão de justiça social, tem que enfrentar a questão. Todos vão ter que pagar o seu preço, né? E não pode haver esse tipo de distinção. Eu acho que isso não ocorre no Brasil, esse tipo de debate, essa visão não é a predominante, exatamente pela fragilidade da principal instituição do sistema político, que é o partido. Isso em todo lugar do mundo. Não é? Aqui eles acabam se descaracterizando, pelo número exagerado. Né? Nós temos hoje no Congresso Nacional, se não me falha a memória, cerca de 28 partidos dos 35 registrados no Congresso. Mas isso não existe paradigma no mundo, de uma coisa dessa. Agora, que eu diga o ex-presidente numa reunião de colégio de líderes. Agora, quando vem praticar. Aqui há dois representantes de partidos grandes, né, mas isso muitos deputados de partidos menores têm essa visão, mas alguns não têm. E aí entra o particularismo dentro da questão da reforma partidária. Dizem, mas isso não pode. Olha, em qualquer lugar do mundo, os partidos eles têm alas. Então se fala, estamos saindo agora da eleição nos Estados Unidos, inclusive eleição também para o Congresso americano. Então, existe a ala mais liberal do Partido Democrata e a ala mais conservadora. O democrata do sul dos Estados Unidos não é igual ao democrata da Califórnia, o democrata de Nova York. Perfeito. Completamente diferente. Da mesma maneira, os republicanos. Então, os grandes partidos acomodam grupos.
Então é normal que haja, por exemplo, no Brasil, tem que ter um partido de esquerda forte com vários grupos. Não uma fragmentação desses grupos que só os enfraquece. Mas, doutor Ivan, se o senhor me permite, viu, Jorge, eu acho que seria oportuno falar, aproveitando essa menção à eleição americana, o processo de fadiga de material com a classe política, com a política, é mundial. Sim. A gente observa, isso aconteceu nos Estados Unidos. A eleição Por que não dizer Trump, aqui em São Paulo também, quando se elege em todo a pessoa lugar, que... quer dizer, é no mundo todo. Quer dizer, a verdade é essa. Nós estamos precisando reciclar a forma de fazer política. Isso referenda a nossa colocação de que é vital, importante. Mas as pessoas, é muito difícil no dia a dia você encontrar, mas que dirige partido e tal, você não consegue atrair pessoas para discutir política. Não, é verdade. Para montar os Esse é um tema importante. Ou seja, como fazer? Como primeiro mostrar para a estimular a população participação no partido. que a política é necessária, faz parte do dia a dia de cada um e todo mundo tem que participar. Mas como fazê-los participar? Então, esse é um tema, deputado Caruso, que eu acho importante nós enfrentarmos. Eu tenho defendido uma tese aqui, já defendi em simpósios, na presença inclusive de alguns ministros do Supremo na época lá, estava o ministro Jobim, que era na época integrante do Supremo, dizer o seguinte: nós temos lei para todas as categorias no Brasil. Tem lei de proteção ao consumidor, né? Perfeito. O código. Você tem lei do contribuinte aqui em São Paulo, você tem leis de proteção aos idosos, ao torcedor, não é? Todas as categorias. Agora, tem uma categoria desamparada, é o filiado ao partido político. E isso significa o seguinte: na verdade, a lei orgânica dos partidos precisaria ser reformada, a meu ver, com essa perspectiva. Como é que eu incentivo um jovem, por exemplo, que tem vocação política? Eu conheço vários na faculdade, são alunos, participam da política estudantil, gostariam de entrar na política partidária. Mas ele quer saber, em primeiro lugar, qual é a linha do partido. Para isso eu preciso ter menos partidos, uma definição programática mais autêntica. Começa daí. Em segundo lugar, ele precisa saber o seguinte: quais são as regras. Então, eu quero ser candidato para o partido amanhã, eu sei que o candidato vai sair de uma escolha local. Daí a conexão desse tema com o voto distrital. Quando falo no voto distrital, eu digo, olha, um dos aspectos pelo qual esse sistema é importante é isso. Você faz a escolha, por exemplo, numa capital aqui de São Paulo, você vai fazer por bairro, provavelmente, próximo disso. Então, o bairro de Pinheiros vai escolher um candidato. Eu me filio, entro ali, participo daquele diretório, as regras são essas. Vai colher os votos ali dos filiados, vamos escolher o candidato dessa forma. Não o chamado chapão, que é a prática que os partidos usam hoje. Então, o que torna... Eu tenho que, vamos dizer, me concatenar com dezenas de pessoas, centenas de pessoas dentro do partido, que é muito mais difícil. Então, de várias regiões, para conseguir participar. Eu acho que são pequenas medidas, né? O próprio uso das prévias. Eu tenho defendido nos Estados Unidos, as prévias são fundamentais para a escolha dos candidatos. Isso tem que entrar no Brasil, inclusive como forma de... A própria legislação diz, tem que fazer por esse mecanismo. Eu acho que definir previamente as regras da participação é um dos aspectos que estimularia o jovem que tem vocação política. Nós estamos desperdiçando grandes lideranças. O senhor defende o voto distrital, porque o voto distrital acaba sendo uma mini eleição de prefeito naquele bairro, uma eleição majoritária, né? Eleição majoritária, mas ela tem, o voto distrital, além desse aspecto, eu acho que facilita a renovação, tem outro aspecto importante, com pessoas que têm experiência no partido. Dentro de um partido hoje, o meu maior adversário não é o do partido de fora. Se eu sou advogado, por exemplo, e entro, vamos imaginar, no PSDB, o meu maior adversário é os advogados do PSDB, porque esses vão pegar o meu voto. Perfeito. Então, cria uma desunião dentro do partido. Uma canibalização, se pode falar assim. O voto distrital, ele organiza a eleição dessa forma. Eu vou disputar o voto, eu sou do PSDB, advogado. Vou lá disputar, mas a minha região, vamos imaginar, pegar o Roque Barbieri, vamos lá para Birigui. Vou disputar a eleição em Birigui, lá no distrito de Birigui. Então, todos os candidatos do estado do PSDB, o deputado Barros Munhoz, da região, Amparo, Itapira, ele vai lá fazer campanha para mim, né? Seria um grande aliado, em Birigui. Eu vou fazer para ele se ele me convidar lá em Itapira. Então, há uma união maior dentro do partido, que hoje não ocorre. Hoje é uma canibalização. Mas o voto de lista também... O voto de lista, deputado, eu vejo o seguinte: ele fortalece os partidos. Se for implantado como foi proposto, num certo momento na reforma política, se propôs isso. Principalmente o PT era a favor do voto de lista. Mudar o sistema de escolha. Eu vejo aí, se nós temos um problema de oligarquização dentro dos partidos, que já existe,
Com o voto de lista, aí é a sopa no mel. Quem faz a lista, né? Quem Faz faz a lista, discussão. não, fortalece a Existe direção um do partido. sistema de lista na Alemanha, mas ele é subsidiário. Porque a eleição alemã, isso que também muita gente ouve falar, mas, o sistema, na verdade, não é distrital, o alemão. Se fala em sistema misto, na verdade é um sistema proporcional. Só que é um sistema proporcional, vamos dizer assim, personalizado. E como é que eles fazem, então? O eleitor tem 2 votos. Há divisão em distritos, nesse aspecto é distrital, divisão. Mas o eleitor vota 2 vezes. Ele vota numa legenda. Aí o sistema é puramente proporcional, ele não escolhe nomes. Escolhe um nome, um só dentro do distrito. Como é que você escolhe, determina quem ganhou as eleições? O critério básico é o seguinte: quais os votos de legenda? Esquece o voto individual. Soma todos os votos de legenda, o partido tem direito a tantas cadeiras. Aí você vai escolher quem para ocupar essas cadeiras? Aqueles que venceram no distrito. Mas se eventualmente o partido ganhou em menos distritos do que ele conquistou pela proporção de legenda, ele tem um número a mais para todos aqueles que foram eleitos passam a integrar a bancada, ou seja, você agrega número ao partido. Se ao contrário o partido elegeu um número menor, né, e não conseguiu corresponder exatamente àquela proporção, ele vai ficar com aquele número determinado. Você vai observar nesse caso o voto de lista. Aí é que entra o voto de lista. Você vai pegar a lista do partido e você vai determinar dessa forma. Quer dizer, eu tenho direito a 50 deputados, mas na verdade só consegui eleger esse número, 35 distritos, eu vou ter um acréscimo pela lista. Então essa é a maneira de fazer. Né? Pois não? Se você me permitir, por favor, eu queria acrescentar algo aqui que eu reputo de fundamental importância. E, a meu ver, é o maior entrave à melhoria da qualidade da política no nosso país. Os bons valores estão se afastando da política. Os homens de bem estão se afastando da política, porque entrou na política e, se quiser trabalhar, se não fizer absolutamente nada, ainda corre um risco. Mas se trabalhar, ele vai ficar com os bens indisponíveis e vai responder a um sem número de processos. É muito importante isso. É a criminalização da política. É a criminalização da política. Se você for analisar o número de impugnações ao registro de candidaturas, o número de ações de improbidade, o número é um negócio astronômico que custa bilhões de reais ao país, aos estados, e que não dão resultado. Entendeu? Hoje, um jovem promotor, e eu não estou falando mal da instituição, eu estou falando que isso acontece, todo político sabe e tem sido vítima disso. Ele, no afã de aparecer, no afã de se destacar, ele não vai atrás da criminalidade, não vai prender bandido, ele vai querer atacar o prefeito da cidade, o líder político da cidade, vai mexer com o meio ambiente, que também dá ibope, entendeu? Então você, de repente... a administração. Olha, eu vejo isso, e eu tenho certeza que o Caruso vê, ninguém quer mais entrar. Falou, você está ficando louco. Eu tentei, olha, fala de renovação da política, mas o grande óbice hoje é esse. Quer dizer, não é possível e não acontece nada. Para-se uma obra por não sei quanto tempo, com prejuízos astronômicos para o Estado, para as pessoas... E aí não acontece nada, não acontece nada. Então, essa é uma reforma urgentíssima. Não é possível mais. Nós não vamos ter mais gente honesta e séria que queira trabalhar na política. Não há flexibilidade, né? Esse tema é um tema importante. E envolve, na verdade, essa questão da judicialização da política, tanto é aspecto referente a candidaturas, mas às políticas públicas, a vários outros temas. Né? É um pouco aliás, me permita, doutor Levão, você não acha nem quem queira ser secretário mais. Você não acha quem queira ser diretor de uma empresa pública. Porque a probabilidade dele sair crivado de processos é imensa. E mesmo sendo honesto, sério e trabalhador. Isso é um problema sério que vem de uma certa visão do sistema jurídico, inclusive, que nós temos. É extremamente formalista, né? Extremamente formalista. E, de outro lado, sem distinguir muito claramente o que é o domínio da política e o que é o domínio do direito. Claro que o direito tem o seu papel em qualquer sistema do mundo. Lógico. Se existe um crime que é praticado por alguém, é claro que isso vai ser punido, a pessoa vai ser afastada, etc. Agora, outra coisa são, às vezes, situações de discricionariedade, que você tem opções e que você vai... mas há um problema formal, né? Eu lembro de um caso que o ministro Gilmar
mencionou uma vez, um prefeito qualquer lá, que ele, acho que tinha que mandar um recado para alguém e tal, pegou o fax lá da prefeitura e mandou. Mas era um documento que ele estava mandando, talvez ali para interesse privado. Mas são aquelas coisas pequenas, ninguém vai ganhar a eleição por conta disso. Quer dizer, é um fato... Mas transforma, caça o candidato, transforma a vida. Então, até esse sentido de proporção... Sabe um exemplo que eu dou com frequência, desculpa, é o seguinte, eu vivi essa experiência. Uma ideia discutida com a comunidade, em várias audiências públicas, enfim, definida em plano plurianual, definida em orçamento, tudo isso aprovado pela Câmara Municipal, aprovado o projeto específico por 2/3 dos vereadores. Aí vem uma pessoa que chegou há 15 dias na cidade, nunca sabia sequer onde era a cidade, no mapa, e fala assim, isso não atende o interesse público. Mas quem que deu a esses deuses a capacidade de definir o que é o interesse público de Vargem Grande do Sul, de Santo Amaro, de Itapira? Você entendeu? Quer dizer, mas então os vereadores podem ir embora para casa, o povo do bairro que aprovou aquilo também não tem... Quer dizer, essa é uma situação que eu não me canso de expor e lutar contra. Doutor, permite, doutor, você sabe que eu peguei um caso interessante uma vez, o prefeito fez uma modalidade de licitação lá, não lembro qual que era, para comprar caneta. Aí deu lá, não me lembro os números, que deu R$1 a caneta. Ele ficou indignado, e participaram várias empresas. Aí ele foi no site, ele viu na Calunga lá que aquela caneta custava 60 centavos. Ele não teve a menor dúvida, mandou comprar na Calunga. Aí aproveitar e mandar um abraço pro Paulo Garcia. Pô, ele economizou 40% do dinheiro público. Ele tomou um processo que você não faz ideia. Mas a lei de licitações, então a lei acaba obrigando. É verdade. A pagar mais. Sim. Não, e o critério do menor preço, já que estamos falando, o critério do menor preço... Em um minuto para encerrar esse bloco, por favor. Por favor. Não, o critério do menor preço é um martírio, às vezes. Evidentemente, a pessoa que propôs aquele preço não tem condição de cumprir. Então, estamos assistindo isso no estado de São Paulo. O produto é tão ruim que por isso também não é conveniente. Né? Então, qualidade. exclusivamente, o critério de menor preço é uma coisa que precisa ser mudada. Professor, ainda sobre a questão dos partidos, depois no próximo bloco a gente pode estender mais. O senhor falou aí que é um número gigante, são 35 partidos. Não, quer dizer, a questão seria reduzir esse número de partidos rapidamente até para a gente Não há outra forma. E eu acho que a forma mais indolor de fazer isso é através do voto distrital, mais uma vez, porque ele reduz naturalmente. Nós estávamos dizendo agora há pouco, vamos dizer, apareceu na conversa, o eleitor sabe votar, mas ele precisa de ter um instrumental de voto que o conduza a um voto acertado. O sistema eleitoral faz isso, quer dizer, então ele domina a lógica do sistema. O que ele faz? O eleitor vota útil em qualquer lugar do mundo. Não tem sentido votar inútil. Ele vota em quem tem chance real de ganhar, ele quer influenciar nas eleições. Então, no distrito, ele tem 2 ou 3, às vezes 4 candidatos com chances reais, o resto não tem chance. Isso faz com que os maiores partidos acabam vamos dizer, prevalecendo. Então, se eu estou num partido pequeno, eu vou me aglutinar a um partido grande e vou compor uma ala dentro do partido, como acontece em qualquer lugar do mundo. Aqui o sistema proporcional ele é um estímulo à fragilização do quadro partidário, a essa atomização. Por quê? Porque o candidato sabe, os partidos sabem que ele consegue alguns votos, ele consegue eleger, se perfizer lá o quociente eleitoral, ele acaba conseguindo pelo menos um deputado. Com um deputado você pode propor ação direta de inconstitucionalidade, se for um deputado no Congresso Nacional, um deputado na Câmara, você pode fazer isso, então pode fazer muita coisa, pode ocupar a posição de liderança, participa do colégio de líderes. Então, isto é ruim, a meu ver, para o sistema partidário. Vamos falar mais no próximo bloco do Arena Livre, que volta em instantes. Estamos de volta no Arena Livre, hoje falando de reforma política com o doutor Elivaldo da Silva Ramos, que é o Procurador-Geral do Estado e também professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. E no bloco anterior falávamos desta profusão de partidos políticos. É bem o entendimento também do deputado Carlos Bezerra Júnior, do PSDB, que deixou a sua manifestação nesta arena.
Sobre a questão da reforma política, eu penso que ela é hoje, para mim, talvez a principal, a maior reforma a ser feita e o mais rapidamente possível no país. Há uma série de distorções do sistema político e do sistema político eleitoral brasileiro que podem ser corrigidas com iniciativas que não precisam ser tão grandes ou tão intempestivas, mas que podem acontecer. Eu, por exemplo, para mim, algumas coisas podem ser feitas de imediato. Eu defendo pelo menos 3 coisas. A questão do financiamento público de campanha, que eu penso até por tudo que nós estamos vendo aí, se coloca como mais do que necessária e mais do que urgente a questão do financiamento público de campanha. A proibição de coligações e a cláusula de barreira, que penso também serem propostas cruciais no sentido da gente poder minimamente organizar o sistema político partidário brasileiro e também é fundamental. E também, por último, eu defendo a questão do voto distrital misto, que pode qualificar muito mais o voto, pode qualificar muito mais a representatividade política, enfim, que pode ser feita uma avaliação, primeiro em municípios menores e aí se indo gradativamente. Mas eu penso que todas as mudanças, eu pessoalmente não acredito em solução mágica. Uma grande mudança, um grande pacotaço. Não, eu penso que são pequenas iniciativas, pequenos passos que a gente pode dar, mas que sem dúvida nenhuma podem qualificar muito o processo político e eleitoral brasileiro e que são demandas urgentíssimas. Bom, em relação aí à cláusula de barreira, que não foi tratada aqui ainda, eu diria o seguinte, o efeito é similar ao voto distrital, no sentido de redução do quadro. Eu dizia que o eleitor, ele próprio faz no voto distrital a redução, porque ele vai procurar as maiores legendas, são aquelas que têm maior chance. Isso pode ser mais ou menos agudizado de acordo com o sistema. Eu posso colocar o voto distrital em 2 turnos no distrito ou em um turno único. Se eu tiver 2 turnos, possivelmente eu amplio um pouco mais o número de legendas. Talvez seja o melhor sistema, que é o sistema francês. Agora, a cláusula de barreira que é usada na Alemanha junto com o chamado voto distrital misto, que seria esse sistema proporcional personalizado alemão, combinadamente provoca uma grande redução do número de partidos. Na Alemanha eles não passam ali de 3 partidos, 2 ou 3 partidos que dominam o cenário de representação. A cláusula de barreira alemã é de 5% dos votos, e somado a um sistema de distritamento. Eu acho que talvez nós que saímos de um sistema proporcional, desde o nosso primeiro Código Eleitoral, estamos há mais de 70, 80 anos praticando o sistema proporcional, ir para uma cláusula de barreira, eu vejo que como algo que talvez tenha uma dificuldade, né, dos atores do processo político de aceitar isso. Então, tanto que na lei orgânica dos partidos havia uma previsão de 5%, agora na proposta atual já reduziu isso, acho que para 2%. 2%. E 2022, então, 3%. Mostra uma dificuldade de aceitação da própria cláusula. E mais, né, a cláusula não é propriamente de barreira no nosso caso, é uma cláusula de desempenho, porque eu diminuo verbas do fundo partidário, tempo de comunicação, etc., mas eu não impeço o partido de ter representantes. A cláusula de barreira autêntica alemã, se eu não consigo atingir aquele percentual, eu não tenho representante. O partido não tem representante. Eu vejo isso algo um pouco violento, vamos dizer, para o Brasil. Eu prefiro algo mais natural. O voto distrital faria isso de maneira natural. Se achar que o distrital puro provoca uma redução exagerada, coloco em 2 turnos. Eu vou ter um quadro com um número, sei lá, próximo a 5, 6 partidos, que me parece que seria o ideal no nosso modelo brasileiro. Quer comentar, deputado, sobre isso? Cláusula de barreira parece que eliminaria muitos partidos aí. Eu sou levado a concordar com o professor Elival, mas, sabe, doutor Elival, na prática, daqui a pouquinho nós vamos ter 150 partidos, porque virou um grande negócio. Virou um grande negócio. Financiamento. Infelizmente, e a verdade é essa, eu sou fundo de um partido que não tem representatividade, mas faz um auê, sabe? Eu não queria dar exemplo, mas tem partido que está aí há 10 anos, 12 anos, 15 anos, 20 anos. Não tem representatividade, quer dizer, não tem sentido. Tem que ter um mínimo, é um país continental. Como é que nós vamos fazer daqui a pouco? 150 partidos, 200 partidos? Porque nós estamos caminhando para isso. Só para registro, deputado. Industrialização partidária. 35 partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral. O primeiro, PMDB, é de 30 de setembro de 1981, depois do Manda Brasa, né? Isso, depois do MDB.
1981, o Partido da Social Democracia Brasileira é de 89 e os mais recentes, o Partido da Mulher Brasileira, o Partido Novo, são agora de 2015. Doutor Lio, só um comentário. E, apesar de ser de fato uma cláusula de desempenho no primeiro momento, a partir do momento que os partidos, ainda que tenham representantes, fiquem sem tempo nos meios de comunicação, sem verba partidária e tudo mais, a tendência é que eles se extinguam. É lógico. É Então, lógico. talvez seja uma transição. Ele se alimenta disso, né? Essa foi, aliás, deputado, uma decisão desastrosa, reconhecida pelos próprios ministros hoje do Supremo Tribunal Federal. Porque a nossa lei, a lei nacional, a lei orgânica dos partidos, é de 95. Né? E ela previa uma cláusula de desempenho similar a essa atual, só que até com percentuais mais elevados. Mas demorou 10 anos, ela previa um tempo de implantação e foi sendo postergado. Então, 10 anos. Logo que a lei foi editada, entrou uma ação direta de inconstitucionalidade. E o Supremo, num primeiro momento, entendeu que não havia inconstitucionalidade nenhuma evidente e a lei ficou em vigor, mas sem aplicação da cláusula por decisão do próprio Congresso. Postergou. Quando chegou na hora de aplicar, o Supremo julgou o mérito dessa ação. E contrariando a decisão no período da liminar, no mérito julgou inconstitucional por unanimidade. É verdade. Unanimidade, foi um erro coletivo do Supremo. É verdade. Um dos maiores desastres já promovidos pelo Supremo. Alguns são colegas de faculdade, por exemplo, o ministro Lewandowski, que foi recentemente presidente, é meu colega de departamento, eu tive a oportunidade de dizer a eles próprios, eles acham que hoje reconhecem isso. Uma decisão desastrosa, alegando que o princípio do pluralismo, não é, político devia prevalecer sobre essas prescrições. Mas uma coisa não impede a outra. Deputado, só vou fazer não é um reparo, mas uma observação em relação ao que vinha sendo dito. Nós podemos ter 250 partidos. Não tem problema nenhum. Tem 35, pode criar 50. O problema é esses partidos estarem representados, quase todos. Nós temos 35, 28 com assento. Então, isso como é que a gente impede? Mas com um deputado, com dois deputados. Um ou dois. Não tem sentido. Eu acho que aí tem duas maneiras de fazer isso. Ou através do voto distrital, de algumas das suas modalidades, isso é feito naturalmente, pode fazer até combinadamente com uma cláusula de desempenho. Eu acho que, ainda assim, a cláusula de desempenho é melhor do que a cláusula de barreira propriamente dita. Essa é violenta. Não atingiu 5%. Isso na Alemanha provocou praticamente uma bipartidarização. Doutor, que não é talvez Lival, o melhor sistema. É importante que a gente saiba que tem 35 partidos criados. Isso. E 35 lá aguardando a criação. É verdade. Daqui a pouquinho nós vamos ter 70. Daqui a pouquinho. Um ano, agora o problema é esses partidos terem acesso ao fundo partidário. Então aí você tem que ter um critério. Eu acho que tudo isso feito, a legislação agora, de fato, está usando critérios bastante moderados, acho que até prevendo que isso acabará no Supremo. O Supremo tende a rever essa decisão anterior, já se sente isso. O pessoal fala de financiamento público de campanha. Esse é um outro tema. E pensa que é só o dinheiro que vai para o fundo partidário, que já é uma aberração. Mas e o custo do tempo de televisão e de rádio, que o governo abre mão dos impostos? Mas eu que queria falar um pouco sobre financiamento. Esse é um tema. Sobre financiamento, vamos ouvir a pergunta do deputado Raul Marcelo, do PSOL, que trata exatamente desse tema. Vamos à pergunta. Quero mandar um abraço ao doutor Lival, cumprimentar os funcionários da TV Alesp, você em especial, Jorge. Dizer que a primeira grande reforma que nós precisamos fazer, na minha opinião, é o aprofundamento do processo democrático. O cidadão não apenas ser chamado para votar de 2 em 2 anos e depois ficar em casa vendo tudo pela televisão e aflito. Nós temos que ampliar os mecanismos aí de participação direta da população. E hoje, com a internet, as redes sociais, isso é até bem fácil de se fazer. Eu acho que esse é o caminho no futuro e nós temos que avançar nos arranjos institucionais, avançar do ponto de vista legal e do ponto de vista do direito, para que isso seja possível, a população possa cada vez mais assumir as rédeas e o controle da nação, dos estados e também dos municípios. E o segundo ponto importante, ao meu ver, também é o aumento aí, né, da informação, do processo educacional mesmo. Porque a democracia é uma escolha, e para a pessoa poder escolher bem, tem que estar bem informada. Infelizmente, a gente tem ainda um número grande de pessoas analfabetas no nosso país, muitas pessoas que não conseguiram sequer concluir o ensino fundamental, que não sabem ler, não conseguem, são os analfabetos funcionais, que não conseguem ler e entender um artigo. Então, não tem os instrumentos, não tem as informações para poder escolher bem no processo democrático. É por isso que nós não podemos abrir mão, porque faz parte da democracia também, e do aprimoramento dela, do investimento pesado no sistema educacional. Então, são esses 2 pontos que eu queria trazer aqui para reflexão
dessa discussão tão importante da reforma política. Eu não acredito muito em mudanças no topo, viu, Jorge? Em mudanças do ponto de vista aí constitucional, com lei federal. Eu acho que o básico mesmo é melhorar o sistema educacional e aprofundar o processo de participação das pessoas. Pois é, professor, ele está falando da questão da educação, a gente falou do financiamento dos partidos, ele tinha me dito do tamanho, do avanço, né? O fundo partidário, 800 milhões, né? 800 milhões de reais financiando os partidos. Vamos falar sobre isso, professor? Bom, primeiro, saudar também o deputado Marcelo. Eu acho que nós estamos falando, eu acredito muito na participação, ele está enfatizando isso, passa pelo processo educacional, mas passa por preparar os partidos para essa participação. E eles ficariam melhor organizados? Mencionou um pouco, há uma ideia, né, um pouco corrente aí, de que nós, através dos meios eletrônicos, eu sou um pouco descrente nisso. Eu vou na contramão um pouco dessa... Existe mesmo essa tendência, pessoas que acreditam nisso. Eu acho que os problemas, o povo, em termos de consultas plebiscitárias, servem para definição de grandes assuntos e assuntos gerais. Por exemplo, tempos atrás no Brasil, seria a indissolubilidade do casamento, se é divórcio ou não no Brasil. Seria um tema típico de plebiscito. Hoje, sei lá, a interrupção da gravidez, a questão do aborto, tal, com alguns requisitos, a questão do desarmamento, como já houve aqui, uma consulta popular. Então, esses são temas, mas tratados de uma maneira muito geral. A legislação é muito mais do que isso. Imagine uma legislação por exemplo, diretrizes orçamentárias. A Assembleia todo ano tem que votar. Uma legislação altamente complexa, né, nos seus mecanismos, mas há outros temas. Podia mencionar mesmo no campo do ensino um estatuto de magistério. Evidente que ali há questões que envolvem a organização do funcionalismo, o regime jurídico dos professores. O cidadão comum não tem realmente condições, nem é razoável que se exija isso dele. Ele pode dar algumas diretrizes. Por exemplo, eu acho que o professor, nós temos que ter mais ensino público e menos privado, ou vice-versa. Então, grandes diretrizes, não propriamente a legislação. Isso, em todos os sistemas políticos do mundo, a gente vai verificar que, por mais você tenha a participação mais efetiva, através vamos dizer assim, do ingresso em quadros partidários, você vai compor essa elite, que sempre será uma elite, que compõe os quadros partidários. Quando se fala, mas isso é um pouco uma visão elitista da política, eu digo, todo o sistema político é elitizado. Isso é outra coisa que nós temos que aprender no Brasil, dizer o seguinte, sempre é uma elite que governa, só que existem elites democráticas, que concorrem entre si, que, portanto, sofrem uma alternância, e existem sistemas em que uma elite assume o poder e não larga mais. Você vai imaginar o que acontece hoje na Venezuela, por exemplo. Não é? Mas já tivemos também mesmo no Brasil esse modelo, na República Velha, por exemplo. Então, são sistemas oligárquicos. Agora, o sistema democrático é uma competição democrática entre elites. As lideranças, isso é outra coisa que no Brasil também se demoniza, não tem sistema político sem liderança. Precisa ter líderes, precisa ter pessoas com preparo, claro, aumentar a base que vai formar essas lideranças, que são os quadros partidários. Agora, no campo aí do financiamento, foi outro tema, enfim, que foi tocado por você na sua pergunta, também eu vou um pouco na contramão. Nesses dois temas aí eu bato um pouquinho contra. Eu acho que no Brasil nós tínhamos um problema relativo ao financiamento de campanha, mas é um problema que aparece na Operação Lava Jato, mas de uma maneira muito bem localizada, a meu ver. Eu acho o seguinte, vamos imaginar, alguém que é cidadão, etc., mas é também empresário. A sua empresa tem uma empresa que lide com produtos aqui, já que acho que não há problema de mencionar, por exemplo, a Natura, que é uma empresa que tem uma mensagem ambiental, etc. Sim. Os sócios, os donos dessa empresa, é razoável que eles queiram aportar recursos para um sistema para um partido que tem esse tipo de proposta. Parece muito razoável isso. Acho que até um direito, entendeu? Bom, mas a pessoa física pode fazer. A empresa é uma instituição também. Eu acho que essa decisão do Supremo foi outro equívoco. Aliás, foi uma decisão. O senhor defende eu acho que o sistema tem que ser um sistema melhorado, tem que ser controlado. Tem que ter um sistema público, evidentemente, recursos públicos, claro, para você permitir um mínimo de funcionamento para as várias regiões, inclusive aquelas que têm mais dificuldade de captar recursos no setor privado. Então você faz aí uma justiça social, um mínimo para todos. Um pouco o que acontece com a escola pública. Ela está lá para segurar um mínimo. Agora, eu não vejo problema de empresas fazerem doações, podia colocar um limite, como já havia na legislação. Agora, a única exceção é a seguinte, não poderia, isso que nós temos que ter investido,
as empresas que têm contratos com o poder público. Qual foi o problema que a Operação Lava Jato desvendou? Empreiteiras. Agora, aí são empresas que têm contratos com o poder público. Mas aí eu pergunto, essa não poderia doar. Por exemplo, uma empresa Essa não doou, poderia doar. não tem contrato nenhum. Na sequência, um ano depois, ela participa de uma licitação e ganha. Em tese, Tem, mas aí se pode colocar o seguinte: se a empresa tem no seu objeto social, né, uma atividade que a coloca em contato com o poder público, eu acho que é uma coisa que poderia ser examinada. Entendi. Restrições a esse tipo de situação. Nós vamos olhar hoje, mesmo o Estatuto Parlamentar, do deputado, federal, estadual, há restrições, né? Ele não pode ter contratos com o poder público de nenhuma maneira. Então, é nessa linha que eu vejo que nós podemos aperfeiçoar a legislação. Como é que o senhor vê? Limites, etc. Nós estamos Agora, defendendo- acho que só o financiamento público, o que vai acontecer é o seguinte, também, primeiro começa com a questão da divisão. Então vamos para a representatividade. Isso vai dar uma discussão enorme, né? Porque você, se for fazer a campanha, o custo que ela de fato tem, com base só nesses recursos, vamos ter que ampliar muitos os recursos. Então, e outra coisa, quer dizer, é natural, né? Nós estamos saindo das eleições dos Estados Unidos, é natural que quem tenha recursos, sou empresário, a minha vida e de milhares de pessoas, e olha, eu não sou empresário, posso falar à vontade, dependem do sucesso da minha empresa. Natural que eu queira, olha, eu não vou defender um candidato que tem um modelo que vai colocar o meu Perfeito. setor em dificuldade. Agora, eu não negocio com o poder público. O problema é esse, que foi apontado na Operação Lava Jato. Alguém que negocie ou venha negociar com o poder público e que possa, no fundo, contribuir para um contrato futuro. Quer dizer, antecipa alguma... Não é? Esse é o problema o apontado. PMB de São Paulo está defendendo a tese dentro da linha do retorno do financiamento privado, mas também que uma empresa X, ela escolha um partido político. O que não faz sentido também é isso. Sim, a divisão. A divisão. Olha, eu dou 10 para o PSDB, mas eu vou dar 10 para o PMDB, eu vou dar 10 para o PT. Não, é uma linha. Escolha um Que partido vai político. ao encontro que eu estava dizendo. Porque aí é isso. Mas se você, a empresa acha que é importante a linha do partido, porque vai beneficiar, inclusive, a empresa com a sua atividade Perfeito. econômica geral, não com o poder público, não é coerente que isso se divida faça entre vários partidos. justo. Eu acho que é uma ideia interessante. Professor, ainda temos a participação do deputado Roberto Massafera, do PSDB. Vamos ouvi-lo? Então, Cumprimento o professor Elival, que vai falar sobre o assunto, conhece muito mais que eu. Apenas eu deixaria a minha posição de que a reforma política é uma coisa necessária, da mesma forma que a reforma tributária e muitas outras reformas nós necessitamos. No ponto de vista político, eu acho que nós temos consagrado um erro na nossa Constituição de 88 e que quebra a proporcionalidade da representatividade dos deputados federais. Ou seja, não é proporcional à população, ao número de eleitores. Estados como o Acre, com 500 mil eleitores, têm seus 8 deputados federais. Acre, Tocantins, Amapá, Rondônia, Roraima, 10 estados com 5 milhões de eleitores têm 80 deputados federais. O estado de São Paulo, com 35 milhões de eleitores, tem 80 deputados. Quer dizer, então há uma desproporcionalidade. Eu acredito que isso quebra a espinha dorsal da democracia. E uma outra grande falha que eu atribuo é que no Brasil a tradição é que a Constituição era feita por uma Assembleia Constituinte específica, onde se convocava pessoas de notório saber jurídico para elaborar a nossa Carta Magna. E a última Constituição foi elaborada pelos próprios deputados que trabalhavam no seu dia a dia e, além disso, assumiram o encargo. Acredito que é um erro, porque os próprios deputados, nessa Constituição, trabalharam em benefício próprio, esquecendo o interesse maior da pátria e o interesse maior do futuro do país. 70 deputados, só para fazer uma correção, federais por São Paulo. Mas, ao saudável deputado Massafera, eu dizer que concordo com as duas posições que ele defendeu. Acho que uma é mais hoje de sentido histórico, né, que a Constituinte realmente deveria ter sido exclusiva. Foi um erro que nós pagamos o preço. Ali na faculdade nós temos na época era deputado Flávio Berrembar, um dos nossos Meu colega de turma. Foi ministro, né, do Superior Tribunal Militar. E o Flávio, na época, defendia a Constituinte exclusiva. Então, o problema é um pouco este aqui que é mencionado. Porque é uma Constituinte que é composta já com as distorções que o regime militar tinha trazido.
Ele toca em um problema fundamental. Eu acho que nós temos uma desproporção de deputados, o que impacta no próprio funcionamento do Congresso Nacional. Anos atrás, o deputado, foi depois governador, Alceu Colares, do PDT, uma figura, um gaúcho. Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul, enfim. O Alceu Colares, num Roda Viva, da TV Cultura, disse exatamente isso. Falou assim, olha, eu sou gaúcho, estou à vontade. A ampliação da representação para estados como São Paulo é boa para o Rio Grande do Sul porque melhora o próprio nível do Congresso Nacional, em que essas coisas são dadas. É um estado mais desenvolvido, a representação de qualidade, etc. Isso dito para alguém que não é paulista. Mas mais do que isso, é uma questão do processo democrático, do princípio democrático. Cada homem deve ter um voto, tem que haver uma proporção. E hoje nós temos uma sub-representação em São Paulo. Eu costumo provocar os meus alunos, que hoje os alunos, de maneira geral, são participativos e qualquer coisa eles vão para as ruas, aí participam. Então eu falo assim, tá vendo? Tanta coisa vocês muitas vezes vão reclamar e se mobilizam, e ninguém se mobiliza por o mais básico. Imagine um país no mundo, imagine, por exemplo, na Inglaterra ou nos Estados Unidos, eu tenho lá um estado que é subrepresentado, né? Não há uma proporção. Mas isso ia provocar protestos, manifestações. Aqui São Paulo, desde 88. Nós deveríamos ter hoje, cálculos indicam entre 115 e 120 deputados. Temos 70. E se me permite, professor, numa casa que é eminentemente de representação popular. Claro. O Senado é a casa que representa os estados. É verdade. Mas eu queria dizer que essa questão de exclusiva, eu sou também francamente favorável. A maior parte do que a gente sabe que deve ser feito no Brasil, que não é feito, é porque as pessoas defendem, puxam a sardinha para a sua brasa. Então, o deputado federal, o senador atual, fazer a mudança constitucional é complicado. Eu defendo, mas também não defendo os notáveis. Sim. Não defendo. Tem que ser um pessoal eleito, como na Constituinte de 46. Verdade. Eleito para aquela finalidade, certo? Sim. E depois cessou. Não pode ser candidato a deputado ou senador na próxima, e aí ele vai disputar. Eu acho que é a exclusiva eleita. O senhor quer emendar a sua rodada de considerações finais ou uma última pergunta ao professor? Não, eu só deixaria um abraço a vocês por essa feliz iniciativa e enfatizar, viu, professor Elival, o senhor devia fazer uma verdadeira peregrinação, realmente, dessa defesa da premência da reforma política. Porque a gente está tão premido pelo dia a dia que se esquece, às vezes, daquilo que é mais fundamental. Tudo bem, eu preciso trocar de roupa, eu preciso tomar banho, eu preciso disso, aquilo, mas eu preciso me alimentar, porque se eu não me alimentar, eu morro. E a alimentação que o Brasil precisa hoje é melhorar o seu sistema político e melhorar o seu sistema federativo. Deputado Jorge Caruso, sua última manifestação, um agradecimento ao nosso convidado, ou uma pergunta, ainda há tempo nas considerações finais para que ele responda. Agradecer a participação, né? Meu colega Barros, quando eu entrei na Assembleia, foi sempre um grande professor nosso. Também. Obrigado. E é um privilégio para mim estar aqui hoje com o senhor Dr. Elival, porque eu creio que a sua maior característica, longe do saber jurídico, da sua experiência, é a sua ponderação. Você sempre foi uma pessoa muito equilibrada e isso é muito importante, a gente saber que a gente tem homens dessa natureza aí, dirigindo uma instituição e fazendo parte do nosso dia a dia. E como o Barros falou, podem muito auxiliar nessa discussão política toda, esclarecendo, né, em todos os cantos desse Estado tais questões. Então, muito obrigado por essa experiência muito proveitosa aqui. Eu acho que a política... Doutor Elival, só nas suas considerações finais, eu ia pedir para o senhor também fazer um diagnóstico muito breve, é claro, um pano rápido sobre a questão das abstenções, dos votos brancos e nulos, 32%, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. Nas eleições municipais, segundo turno, 7 milhões de brasileiros deixaram de votar. Alguma coisa está fora da ordem, se pode falar. Suas considerações finais. Há dois aspectos, né? Um que já está sendo discutido, quer dizer, de incluir, parece que entrou definitivamente na pauta, o voto facultativo na reforma política. Eu ouvi hoje de manhã, ainda pela imprensa, que isso está, vamos dizer, ganhando força no Congresso Nacional. Eu sempre defendi, não é por causa das abstenções de agora, o voto facultativo. A minha defesa pelo voto facultativo é desde a Constituinte de 88, eu entendia que devia ser adotado o sistema. Porque o voto é essencialmente um direito. A visão de que o voto é uma obrigação, no fundo, é uma visão estatista.
É uma visão de intervenção do Estado. Assim como no passado, se lembra que a legislação do regime militar definiu os partidos políticos como pessoas jurídicas de direito público. Quando o partido, em todo o mundo, é uma associação privada. Hoje a Constituição assim o define. Então, o voto obrigatório tem algo a ver de achar que o eleitor está ali preenchendo uma função de Estado. E não é. Ele está ali exercendo um direito. Se ele não quer exercer o direito, é o direito dele. É o voto facultativo. E o eleitor é sábio, ele é obrigado a exercer o voto, tá muito bem. Ele resolveu descobrir uma maneira de ir contra isso. Fala, mas eu não quero votar. Não quero porque... E aí é o segundo aspecto que nós temos que discutir, o deputado Caruso já mencionou, da dificuldade da representação. Ela está sofrendo algum problema. Talvez os grandes temas não cheguem para o eleitor, é outra discussão que nós já tivemos aqui. Agora, eu vejo que o eleitor ele tem o direito de fazer essa escolha, se vai ou não, e ele faz de qualquer maneira, é o que ele está mostrando agora. Bom, se eu sou obrigado, eu posso anular o voto, a urna eletrônica permite isso, o voto eletrônico, perfeitamente, ou posso votar em branco. Não é? Ou posso até não votar, porque a sanção imposta hoje ela é mínima. É mínima. Irrisória. É irrisória. Então, ele pode optar por essas três formas. Ora, não é muito mais racional dizer o seguinte, não, vai participar quem quer votar efetivamente. Se o eleitor não está convicto entre uma e outra candidatura, ele fala, eu não sei em quem escolher, obrigar ele lá para ele votar em branco, não tem sentido. É melhor que ele possa escolher. No Brasil, no passado, algumas correntes defendiam o voto obrigatório sob o argumento de que a população mais pobre e tal... Primeiro é um preconceito em relação à população mais pobre. Nem sempre nível de renda está associado à politização. Sim. Em segundo lugar, não resolve o problema, porque a pessoa vai sem convicção. Aí o voto é um voto artificial. Então, eu acho que as urnas deram um recado claro de que está mais do que na hora de fazermos aquilo que já devia ter sido feito, que é o voto facultativo. Você também participa desta arena com críticas, sugestões, comentários pelo endereço eletrônico arenalivre@al.sp.gov.br. Professor Elival, muito obrigado por seus esclarecimentos. Volte mais vezes. É um prazer conversar com o senhor. Eu que agradeço. Voltarei todas as vezes em que for gentilmente convidado. Muito obrigado, deputado Jorge Caruso, deputado Barros Munhoz. Muito obrigado por sua audiência. Até o próximo Arena Livre. Eu espero você.